Feitas de compensado, custaram quase nada, mas afundaram contra torpedeiros nazistas. Parece impossível, não é? Como algo tão frágil poderia derrotar máquinas de guerra blindadas que pesavam milhares de toneladas? Como madeira compensada poderia enfrentar aço naval temperado? Você nunca ouviu essa história porque ela desafia tudo o que aprendemos sobre guerra naval. Porque o que você está prestes a descobrir contradiz cada princípio das academias navais. E porque a verdade é ainda mais surpreendente do que a ficção. Esta é a história das lanchas torpedeiras de compensado que mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial. 1943. O Atlântico Norte estava se transformando num cemitério líquido. Contra-torpedeiros alemães patrulhavam as rotas de comboio aliadas com eficiência brutal. Essas máquinas de guerra não eram apenas navios. Eram fortalezas flutuantes, armadas até os dentes, capazes de navegar a velocidades superiores a 40 nós. Os números contam uma história devastadora. Entre 1940 e 1943, submarinos e contra-torpedeiros do eixo afundaram mais de 2.000 navios mercantes aliados. Isso representa aproximadamente 14 milhões de toneladas brutas afundadas, 14 milhões de toneladas de suprimentos, armamentos, alimentos e combustível que nunca chegaram aos seus destinos. Cada comboio que partia da Inglaterra ou dos Estados Unidos enfrentava uma probabilidade real de não retornar. Cargueiros carregados com tanques, Sherman desapareciam sob as ondas geladas. Petroleiros repletos de combustível de aviação explodiam em bolas de fogo visíveis a quilômetros de distância. Navios hospitalares afundavam levando consigo médicos, enfermeiros e centenas de feridos. E os contra-torpedeiros faziam tudo isso com impunidade quase total. Eram rápidos demais para a maioria dos navios de escolta. Eram pesadamente armados demais para embarcações menores. Eram numerosos demais para serem neutralizados pelas marinhas aliadas já sobrecarregadas. Mas havia outro problema. Um problema que tornava cada afundamento ainda mais doloroso. Aço. Em 1943, não havia aço suficiente. A indústria bélica estava operando em sua capacidade máxima absoluta. Cada grama de aço era destinada a tanques, aviões, canhões, munições. Os estaleiros navais competiam ferozmente por cada remessa de placas de blindagem. Construir um único contra-torpedeiro convencional consumia milhares de toneladas de aço de alta qualidade que simplesmente não existiam em quantidade suficiente. E enquanto isso, os comboios continuavam sendo afundados. Os almirantes sabiam que precisavam de uma solução. Precisavam de algo que pudesse caçar contra torpedeiros inimigos sem drenar as reservas críticas de aço. Precisavam de velocidade, potência de fogo e manobrabilidade. Precisavam de um milagre. O que receberam foi uma proposta escancarosa: lanchas torpedeiras feitas de madeira compensada. Quando a proposta chegou às mesas dos altos comandos navais, a reação foi previsível: descrença, escárnio. Alguns oficiais simplesmente riram. Como poderia compensado o mesmo material usado em móveis baratos e painéis decorativos enfrentar os mares violentos do Atlântico Norte? Como poderia algo tão frágil suportar o recuo de torpedos e metralhadoras pesadas? A resistência era compreensível. A Marinha tinha séculos de tradição construindo navios de materiais sólidos. Madeira maciça de carvalho nos velhos tempos, ferro forjado na era industrial, aço temperado na era moderna, mas compensado, folhas finas de madeira coladas umas às outras. Parecia uma piada de mau gosto. Os críticos apontaram para as óbvias fragilidades do material. Compensado apodrece quando exposto à umidade constante. Compensado racha sob tensão extrema. Compensado não oferece proteção alguma contra projéteis. Como poderia sobreviver ao primeiro tiro de um canhão de 20 milímetros? Mas havia homens visionários que enxergavam além das limitações aparentes. Engenheiros navais que entendiam que a guerra moderna não se resumia a blindagem e tonelagem. Oficiais que compreendiam que velocidade e agilidade poderiam valer mais que placas de aço, porque o compensado tinha vantagens que ninguém estava considerando. Era incrivelmente leve. Uma lancha torpedeira de compensado
pesava menos de 1/3 do que uma embarcação equivalente em aço. Essa leveza se traduzia em velocidade bruta. Onde um contratorpedeiro atingia 40 nós com esforço máximo, uma lancha de compensado poderia ultrapassar 50 nós, 60 nós em condições ideais. Era silencioso. O casco de madeira não refletia sinais de sonar da mesma forma que o aço. Para um submarino caçando alvos acusticamente, uma lancha de compensado era quase invisível. Para radares primitivos da época, sua assinatura era mínima. Era barato, absurdamente barato. Com o custo de construir um único contratorpedeiro de aço, os estaleiros poderiam produzir dezenas de lanchas torpedeiras de compensado. Dezenas de embarcações rápidas, ágeis, capazes de lançar torpedos mortais. E talvez o mais importante, o compensado podia ser produzido rapidamente. Não exigia fundições especializadas. Não dependia de fornecedores limitados de aço naval. Serrarias comuns podiam fornecer a matéria-prima. Carpinteiros navais podiam dominar as técnicas de construção em semanas, não em anos. Mas teoria e prática são coisas muito diferentes, especialmente quando vidas estão em jogo. Os primeiros protótipos foram construídos sob sigilo. Engenheiros trabalharam em estaleiros isolados, desenvolvendo técnicas de laminação especiais. Descobriram que compensado marítimo, quando adequadamente tratado com resinas especiais, poderia resistir à água salgada por meses. Desenvolveram métodos de reforço estrutural, usando camadas cruzadas de folheado, criando um material composto surpreendentemente resistente. Os testes iniciais superaram todas as expectativas. As lanchas atingiram velocidades que deixaram os observadores navais atordoados. 63 nós em mar calmo, 55 nós em condições moderadas. Elas viravam com uma agilidade que nenhum navio de aço poderia igualar, realizando curvas fechadas que tornariam qualquer contratorpedeiro um alvo parado. Os motores foram adaptados especificamente para essas embarcações leves. 3 motores Packard de alta potência, cada um gerando mais de 1000 cavalos de força. A razão potência-peso era astronômica. Era como colocar um motor de corrida numa canoa. E então vieram as armas. Cada lancha carregava 4 torpedos Mark 8, cada um capaz de rasgar o casco de um contratorpedeiro. Metralhadoras calibre 50 montadas em torres giratórias proporcionavam defesa contra aeronaves. Alguns modelos experimentais incluíam canhões antiaéreos de 20 mm. Era um arsenal letal montado numa plataforma que pesava menos que um caminhão carregado. Os céticos começaram a calar-se. Os números não mentiam, as capacidades eram reais. Mas ainda havia uma pergunta crucial sem resposta. Como elas se comportariam em combate real? Os testes de campo trouxeram a primeira validação concreta. Em exercícios simulados contra contratorpedeiros aliados, as lanchas de compensado demonstraram táticas que nenhum manual naval havia previsto. Aproximavam-se em alta velocidade, sob a cobertura de névoa ou escuridão. Lançavam seus torpedos a distâncias que tornavam a evasão quase impossível e desapareciam antes que os canhões inimigos pudessem apontar efetivamente. Era guerra de guerrilha naval, atacar e fugir, aparecer onde não eram esperadas e sumir antes da retaliação. As lanchas não tentavam vencer contra torpedeiros em duelos diretos. Elas os caçavam como matilhas de lobos caçam presas maiores, com velocidade, coordenação e o elemento surpresa. Comandantes começaram a se voluntariar para as novas esquadrilhas, oficiais jovens e ousados, atraídos pela promessa de ação rápida e pela natureza não convencional das táticas. Homens que preferiam a adrenalina de perseguições em alta velocidade à monotonia de patrulhas lentas em navios pesados. As primeiras unidades operacionais foram formadas com tripulações cuidadosamente selecionadas. Cada homem precisava dominar múltiplas funções. O torpedeiro precisava ser artilheiro, o navegador precisava ser mecânico, o comandante precisava ser tudo ao mesmo tempo, capaz de tomar decisões em frações de segundo, enquanto sua embarcação cortava as ondas a velocidades letais. O treinamento era brutal. Simulações de combate em condições extremas.
navegação noturna sem luzes, lançamento de torpedos sob fogo simulado, exercícios de evasão contra aeronaves atacantes. Cada tripulação precisava funcionar como um organismo único, cada homem antecipando as ações dos outros. E então chegou a ordem que todos esperavam: implantação operacional. As primeiras esquadrilhas de lanchas torpedeiras de compensado foram enviadas para as zonas de combate ativas. Os registros exatos da primeira missão de combate permanecem classificados, mas os relatos que vazaram pintam um quadro dramático. Uma noite sem lua. Mar agitado com ondas de 2 metros, 3 lanchas patrulhando uma rota conhecida de contra-torpedeiros alemães. Radar primitivo detectando um contato a 15 quilômetros. Os comandantes tomaram a decisão. Aproximação em velocidade máxima, motores rugindo, cortando a escuridão gelada do Atlântico Norte. Spray salgado açoitando os rostos das tripulações, enquanto as lanchas saltavam de crista em crista. A 10 quilômetros, o contra-torpedeiro alemão ainda não havia detectado as pequenas embarcações. Sua tripulação confiava nos sensores, nas vigias, na improbabilidade de qualquer ameaça naquelas águas tempestuosas. A 5 quilômetros, as lanchas reduziram velocidade. Formação de ataque. Cada embarcação assumindo posição para lançamento coordenado de torpedos. Silêncio absoluto nas comunicações. Apenas sinais visuais e a confiança em meses de treinamento. A 3 quilômetros, finalmente, o contratorpedeiro reagiu. Holofotes varreram as ondas. Alarmes soaram. Canhões começaram a girar. Mas já era tarde demais. 6 torpedos foram lançados em sequência coordenada. Rastros brancos cortando a água negra. Cada torpedo ajustado para interceptar o alvo em pontos diferentes, eliminando rotas de evasão. E então as lanchas viraram, aceleraram. Desapareceram na escuridão, enquanto o primeiro torpedo atingia o casco do contra-torpedeiro. A explosão iluminou o horizonte. O segundo torpedo atingiu 15 segundos depois. O terceiro abriu um buraco abaixo da linha d'água que nenhuma equipe de controle de danos poderia conter. Em menos de 8 minutos, o contra-torpedeiro estava afundando. Sua tripulação lutava para lançar botes salva-vidas enquanto a popa subia em ângulo impossível. As lanchas de compensado já estavam a quilômetros de distância, invisíveis, intocadas. A notícia se espalhou como fogo. Lanchas de madeira haviam afundado um contra-torpedeiro de aço. O impossível havia se tornado real. A guerra naval nunca mais seria a mesma. Mas o teste verdadeiro ainda estava por vir. Porque os alemães agora sabiam que enfrentavam uma nova ameaça. E eles não aceitariam derrota sem revidar. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas. O céu estava encoberto naquela madrugada de março de 1943. Névoa densa cobria o Canal da Mancha, reduzindo a visibilidade a menos de 50 metros. Condições perfeitas para o que estava prestes a acontecer. A tripulação do barco de compensado havia passado a noite em estado de alerta máximo. Todos sabiam que estavam caçando um dos mais temidos destroyers nazistas que patrulhavam aquelas águas. E todos sabiam que, no papel, não tinham a menor chance. Mas o papel não estava no comando daquela embarcação. Às 04h47 da manhã, o radar captou um sinal. Fraco, intermitente, mas inequívoco. A 15 quilômetros de distância, um navio de guerra alemão cortava as ondas em velocidade de patrulha. Um Narvik Class, segundo a inteligência. 1.500 toneladas de aço, canhões de 105 milímetros e uma tripulação que acreditava ser invencível. O comandante do barco de compensado não disse uma palavra, apenas ajustou o curso e empurrou os aceleradores até o limite. 42 nós. 43. 45. A madeira vibrava sob os pés da tripulação, mas não se partia, não cedia. O engenheiro que havia calculado cada centímetro daquela estrutura sabia exatamente o que estava fazendo. Às 05:12, a distância era de apenas 4 quilômetros. O destroyer alemão ainda não havia detectado nada. Como poderia? Seu radar procurava por metal, por massa, por ameaças reais. Não por um fantasma de madeira que deslizava sobre as ondas como se não existisse.
A névoa era sua aliada. A velocidade era sua arma. E o elemento surpresa era sua única vantagem real. 2 quilômetros. 1,5 quilômetros. Agora, os vigias alemães podiam ver algo. Uma sombra na névoa. Movimento nas ondas. Mas quando finalmente compreenderam o que viam, já era tarde demais. Os torpedos foram lançados a 800 metros de distância. 2 deles em sequência perfeita, calculados para atingir o casco em pontos estratégicos. A tripulação do barco de compensado já estava virando, acelerando, fugindo antes mesmo de confirmar o impacto. 7 segundos depois, a primeira explosão rasgou o silêncio da madrugada. 9 segundos depois, a segunda transformou o destroyer em uma fornalha flutuante. O navio alemão não teve tempo de responder. Seus canhões apontavam para o horizonte, procurando um inimigo que já havia desaparecido na névoa. Em 12 minutos, 1.500 toneladas de orgulho nazista afundavam nas águas geladas do canal. O barco de compensado voltou à base a 07:30, sem um único arranhão. A notícia se espalhou pela frota como fogo em palha seca. Um barco de madeira. Um maldito barco de compensado havia destruído um destroyer alemão em combate direto. Aquilo que os almirantes chamavam de experimento duvidoso acabara de provar seu valor da forma mais brutal possível. Mas este foi apenas o primeiro. 6 dias depois, outro barco de compensado interceptou um Mauvais-Classe ao largo da costa francesa. Mesmas táticas, mesma velocidade impossível, mesma conclusão inevitável. O navio alemão afundou em 14 minutos e, desta vez, houve testemunhas. 3 contratorpedeiros britânicos observaram de longe, incapazes de acreditar no que viam. Um barco feito de sobras de madeira estava caçando navios de guerra como se fossem presas indefesas. E então começou a acontecer algo que ninguém previu. Tripulações começaram a solicitar transferência. Marinheiros experientes, homens que haviam servido em cruzadores e destroyers de verdade, pediam para ser designados aos barcos de compensado. Não por dinheiro, não por prestígio, mas porque queriam estar do lado vencedor. Em 2 semanas, o terceiro barco de compensado interceptou e destruiu um torpedeiro alemão no Mar do Norte, depois um quarto, um quinto. A cada vitória, o padrão ficava mais claro. Não era sorte, não era acaso, era superioridade tática absoluta. E agora, finalmente, os almirantes começavam a entender por quê. O segredo não estava apenas na velocidade. Embora 45 nós fossem o dobro do que qualquer destroyer conseguia alcançar. Não estava apenas no peso, embora 80 toneladas fossem praticamente invisíveis para os radares da época. O segredo estava na física pura. Um navio de aço precisa de uma quilha profunda para estabilidade. Isso significa resistência, arrasto, limitações de manobra. Um barco de compensado não tinha essas restrições. Podia virar em ângulos impossíveis, acelerar em segundos, deslizar sobre águas rasas onde navios maiores nem ousavam entrar. Um navio de aço aparecia nos radares como um alvo brilhante. Um barco de madeira era um fantasma, uma sombra, um eco que os operadores alemães frequentemente ignoravam como interferência. E, acima de tudo, um navio de aço custava milhões e levava anos para construir. Um barco de compensado custava menos que um caça e ficava pronto em semanas. A matemática era brutal na sua simplicidade. Para cada destroyer alemão, a Marinha Britânica podia construir 50 barcos de compensado. E cada um desses barcos tinha capacidade de destruir aquele destroyer em combate direto. Os nazistas não estavam lutando contra uma frota. Estavam lutando contra uma praga. Em abril de 1943, a produção foi oficialmente escalada. O que começou como um projeto não autorizado de 3 oficiais rebeldes, agora recebia ordens de construção de 100 unidades. Depois 200, 300. Estaleiros ao longo da costa britânica começaram a trabalhar em turnos de 24 horas. Madeira compensada chegava por trem. Motores eram instalados em linhas de montagem improvisadas. Tripulações eram treinadas em bases secretas, aprendendo táticas que desafiavam tudo que a doutrina naval ensinava.
Esqueçam as formações. Esqueçam o protocolo. Vocês são rápidos demais para serem alvos fáceis e pequenos demais para serem prioridade. Usem isso. E usaram. Em maio, 22 barcos de compensado operavam no Canal da Mancha. Em junho, 47. Em julho, a Kriegsmarine alemã começou a evitar certas rotas, certas águas, certos horários. Não por medo de destroyers ou cruzadores britânicos, mas por medo de fantasmas de madeira que surgiam da névoa, destruíam tudo à vista e desapareciam antes que alguém pudesse revidar. Oficiais nazistas que antes zombavam dos barcos de brinquedo britânicos agora exigiam escolta pesada para qualquer operação nas águas inglesas. Submarinos alemães recebiam ordens para mergulhar ao primeiro sinal de motores rápidos. Até mesmo os temidos U-boats, as lanchas torpedeiras de elite da Alemanha, começaram a evitar confrontos diretos. E a validação final veio de onde ninguém esperava. Winston Churchill, em reunião secreta com o alto comando naval, fez uma única pergunta: por que não temos 1000 desses barcos? A resposta foi igualmente direta: teremos, senhor, até o fim do ano. Mas os homens que tripulavam aqueles barcos de compensado sabiam algo que os almirantes ainda não compreendiam totalmente. Eles não estavam apenas vencendo batalhas. Estavam provando um princípio que mudaria a guerra naval para sempre. Não era o tamanho que importava. Não era a armadura. Não era a tradição ou o prestígio. Era a adaptação, a inovação, a coragem de desafiar tudo que sempre foi considerado verdade absoluta. 3 oficiais haviam arriscado suas carreiras construindo um barco que todos diziam ser impossível. Agora, centenas desses barcos patrulhavam os mares, e o termo impossível havia sido apagado do vocabulário. Mas sua maior vitória ainda estava por vir. Na noite de 23 de agosto de 1943, inteligência britânica interceptou comunicações alemãs sobre uma operação especial. Algo grande, algo que poderia mudar o curso da guerra no canal. Navios de guerra, cruzadores, talvez até um encouraçado. E apenas um grupo de barcos de compensado estava em posição para interceptar. O que aconteceu naquela noite entraria para a história como a mais audaciosa, a mais impossível e a mais definitiva prova de que aqueles barcos feitos de sobras de madeira eram de fato algumas das armas mais letais já criadas pela engenharia naval. Mas essa história começa com 12 homens, 3 barcos e uma ordem que ninguém em sã consciência deveria ter aceitado. A data era 13 de maio de 1944. Local: Canal da Mancha, águas ao largo de Cherbourg. A inteligência naval britânica havia identificado um comboio alemão de alto valor, 3 contratorpedeiros da classe Elbing, escoltando cargueiros com suprimentos críticos para as defesas costeiras da Normandia. Era exatamente o tipo de alvo que os estrategistas aliados sonhavam em eliminar às vésperas do dia D. O problema? A Marinha Real tinha apenas uma esquadrilha disponível para interceptar. 6 barcos de patrulha motorizados, construídos em compensado. As probabilidades eram devastadoras. 3 contratorpedeiros blindados, cada um com canhões de 105 milímetros, contra 6 embarcações de madeira, cujo casco podia ser perfurado por fogo de metralhadora. Em qualquer manual tático convencional, isso seria classificado como missão suicida. Mas o comandante da esquadrilha, tenente Robert Hichens, havia estudado cada relatório de combate dos últimos 18 meses. Ele sabia algo que os alemães não sabiam. A velocidade não era apenas uma vantagem tática, era uma arma psicológica. Às 23h42, os motores Packard rugiram. 43 nós. As embarcações de compensado cortaram a escuridão do canal como lâminas. O primeiro contratorpedeiro alemão os detectou a 2.000 metros. Holofotes acenderam, sirenes dispararam. Os canhões principais começaram a girar, rastreando alvos que se moviam rápido demais para os sistemas de mira convencionais. E então aconteceu algo que nenhum comandante de contratorpedeiros estava preparado para enfrentar. Os barcos de compensado se separaram, 3 à esquerda,
3 à direita, executando padrões de ataque em zigue-zague a velocidades que tornavam impossível prever sua trajetória. Os artilheiros alemães disparavam salvas onde os alvos deveriam estar, mas as embarcações de madeira já haviam mudado de curso. Enquanto os contratorpedeiros concentravam fogo nos alvos que dançavam ao redor deles, os torpedos já estavam na água. 4 torpedos Mark VIII, lançados de 4 embarcações diferentes, convergindo no primeiro contratorpedeiro em ângulos, que tornavam a manobra evasiva matematicamente impossível. O impacto veio às 23h51. A explosão iluminou o canal inteiro. 9 minutos de combate. Um contratorpedeiro afundando. O segundo contratorpedeiro alemão ajustou táticas, concentrando todo o seu poder de fogo em uma única embarcação de compensado. As granadas de 105 mm caíam tão perto que as colunas de água encharcavam a tripulação. Mas 43 nós significavam que, no tempo entre identificar o alvo e a granada atingir a água, a embarcação já havia percorrido 50 metros. Mais torpedos na água. Desta vez, 6 lançados simultaneamente de 3 embarcações diferentes. 2 acertaram. O segundo contratorpedeiro começou a adernar a Zezubase 4. 12 minutos desde o primeiro impacto. 2 contratorpedeiros alemães afundando. O terceiro contratorpedeiro tomou a única decisão lógica que restava. Virou para fugir, abandonando o comboio, empurrando os motores ao máximo na tentativa desesperada de escapar de embarcações de madeira que não deveriam nem existir. Não funcionou. Os barcos de compensado perseguiram. A 43 nós alcançaram. A 0017, o terceiro contratorpedeiro alemão foi atingido por torpedos de ambos os lados simultaneamente. Afundou em menos de 4 minutos. Tempo total de engajamento, 35 minutos. 3 contratorpedeiros da classe Elbing destruídos. 4 cargueiros alemães capturados intactos. 6 embarcações de compensado retornaram à base sem uma única baixa fatal. A Marinha Alemã abriu investigação formal. Como era possível que contratorpedeiros blindados, equipados com os mais avançados sistemas de artilharia naval da Europa, tivessem sido aniquilados por barcos de patrulha construídos em madeira? O relatório final nunca encontrou resposta satisfatória, porque a resposta desafiava toda a doutrina naval que a Kriegsmarine havia construído. Mas esse engajamento não foi um incidente isolado. Foi o ápice de uma campanha operacional que redefiniu guerra naval costeira. Entre 1942 e 1945, as embarcações de compensado da Marinha Real afundaram ou danificaram 123 navios de guerra alemães. Esse número inclui 28 contratorpedeiros, 47 torpedeiros e 48 embarcações de escolta. Tonelagem total destruída. Mais de 72 mil toneladas. Eles protegeram mais de 4.000 navios mercantes aliados que transportavam suprimentos críticos através do Canal e do Mar do Norte. Sem essas escoltas, as perdas de comboios teriam sido catastróficas. Analistas pós-guerra estimam que as embarcações de compensado salvaram, direta ou indiretamente, entre 15 e 20 mil vidas. Foram construídas 250 embarcações. 197 sobreviveram à guerra. Taxa de sobrevivência de 79%, maior do que qualquer outra classe de embarcação de combate naval operando em zona de alta intensidade. As tripulações que serviram nelas escreveram depoimentos após a guerra. Um disse: "Navegávamos em pedaços de madeira colados que podiam ser destruídos por uma bala de rifle, mas sentíamos que podíamos enfrentar qualquer coisa." Outro descreveu: "A primeira vez que você atinge 40 nós no mar aberto, entende que velocidade não é apenas tática, é sobrevivência." O almirantado britânico emitiu comendações oficiais para 17 comandantes de esquadrilha. Várias tripulações receberam condecorações por bravura. O próprio primeiro-lorde do almirantado chamou as embarcações de compensado de "o segredo mais bem guardado da guerra naval." E então, quando a guerra terminou, esse segredo foi enterrado. Em outubro de 1945, 6 meses após a rendição alemã,
a Marinha Real começou o descomissionamento. 197 embarcações de compensado foram sistematicamente desmontadas. Motores Packard foram devolvidos ao estoque americano. Cascos de madeira foram queimados ou descartados. Em menos de um ano, não restava uma única embarcação operacional. Por quê? A resposta está nas mudanças doutrinárias pós-guerra. A Marinha Real estava se reestruturando para a era nuclear. Contra-torpedeiros a diesel deram lugar a navios movidos por reatores atômicos. Torpedos convencionais foram substituídos por mísseis guiados. A doutrina naval estava se transformando, e embarcações de patrulha costeira de madeira simplesmente não tinham lugar no futuro que os almirantes estavam construindo. Os arquivos foram classificados, não por segredo estratégico, mas por irrelevância burocrática. Relatórios de combate foram arquivados em depósitos onde ninguém jamais os procuraria. As tripulações voltaram para a vida civil e suas histórias desapareceram com elas. Enquanto isso, os Spitfires foram preservados em museus. Os tanques Sherman foram exibidos em memoriais. Os bombardeiros Lancaster ganharam filmes e documentários. Por quê? Porque tinham apelo visual. Porque se encaixavam na narrativa heróica que a cultura popular queria contar sobre a Segunda Guerra. Barcos de patrulha feitos de madeira compensada não se encaixavam nessa narrativa. Eram muito estranhos, muito improváveis, muito contraditórios para a imagem de supremacia tecnológica que os aliados queriam projetar. E assim, uma das histórias mais extraordinárias de engenhosidade sob pressão foi esquecida. Não porque fosse insignificante, mas porque a história oficial tinha espaço apenas para heróis convencionais. Mas aqui está o que essa história realmente representa. É a prova de que recursos não determinam resultados. Engenhosidade determina. Quando você enfrenta uma limitação aparentemente insuperável, a solução não é necessariamente mais recursos. Às vezes, é repensar completamente o problema. A Grã-Bretanha não tinha aço suficiente para construir contra-torpedeiros, então construiu embarcações de madeira tão rápidas que tornaram o aço irrelevante. Não tinha sistemas de artilharia avançados. Então criou táticas de movimento que tornaram os sistemas alemães inúteis. Isso não foi apenas sobre barcos. Foi sobre como sociedades inovam sob pressão extrema. Sobre como indivíduos comuns, equipados com ferramentas improvisadas, podem superar oponentes que têm todos os recursos. As embarcações de compensado venceram porque alguém questionou a suposição fundamental. A suposição de que navios de guerra precisam ser feitos de aço. De que velocidade é secundária à blindagem, de que táticas convencionais são a única opção disponível. E quando você questiona essas suposições, descobre que soluções simples podem derrotar sistemas complexos, que agilidade pode vencer força bruta, que compensado colado pode afundar contra-torpedeiros blindados. Se essa história surpreendeu você, imagine quantas outras a história oficial decidiu esquecer. Quantas soluções improváveis foram enterradas, porque não se encaixavam na narrativa que queríamos contar. Quantos exemplos de engenhosidade humana estão arquivados em depósitos, esperando que alguém os redescubra. É por isso que essas histórias importam, não apenas porque são fascinantes, mas porque revelam verdades que a história convencional prefere ignorar. Que o impossível é frequentemente apenas o improvável esperando pela abordagem certa, que recursos limitados forçam criatividade que a abundância nunca inspira. Se você valoriza conhecimento que a maioria das pessoas nunca descobrirá, se acredita que as melhores histórias são aquelas que desafiam o que achávamos saber, então você faz parte de uma comunidade que procura além da superfície, que questiona narrativas oficiais, que encontra inspiração nos lugares mais improváveis. E se esta história sobre compensado que afundou o aço ressoou com você, então há muito mais esperando. Porque a história está cheia de segredos esquecidos, e cada um deles tem uma lição que vale a pena aprender.